Fala aí, nação São Paulina, ligada aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Base, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo anuncia acordo, mais 2 nomes para substituir Luiz Ubeldia, vaza foto de treinador português no estádio do Morumbi. Será que tá cavando uma vaguinha aí no São Paulo? Reforma do Morumbi, inclusive, está subindo no telhado, viu, rapaziada? Informação de jornalista aponta isso. E demissão é pedido no Tricolor. Vou te contar os detalhes disso e muito mais a partir de agora. Fica até o final, não saia por nada e deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal. Vai na opção hypar também, hype esse vídeo aí pra nós, faz favor, porque vai ajudar demais o crescimento do canal. Fechou, rapaziada? Antes, pra você que quer acompanhar os principais jogos das principais competições do futebol nacional e internacional, além de filmes e séries exclusivos, lançamentos, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado do pessoal do TV Torcida. Lá você consegue fazer o seu teste gratuito, tá, rapaziada? Você vai ver que vai rodar lisinho, sem travamento, e é um ótimo custo-benefício pra você que não quer perder nenhum jogo do São Paulo Futebol Clube nessa temporada, e gastando pouco e com um ótimo serviço, uma ótima qualidade, além também de você colocar aí desenho pra criançada assistir também, né? Dar aquela distraída na molecada. Link no primeiro comentário fixado, clica lá, faça seu teste grátis com o pessoal da TV Torcida, fechou? Roda a vinheta, editor, e bora pras notícias. Bom, em sábado o São Paulo estreou no Campeonato Brasileiro no Morumbi contra o Sport, num esquema tático que eu vou te falar, hein, Ubeldia? 3 zagueiros, 3 volantes no Morumbi lotado, é complicado, viu? O Tricolor tem sua casa aí como uma grande fortaleza nos últimos anos. Falando nisso, vamos aos detalhes aí quanto à bilheteria, né? Lembrando que nos últimos anos o São Paulo sempre figura entre os primeiros colocados na média de público, reina de bilheteria e por aí vai. Neste ano até que o São Paulo fez 8 jogos, né, como mandante, mas eu vou contar primeiro dos 7, antes desse jogo de sábado contra o Sport. Antes desse jogo de sábado contra o Sport, o São Paulo tinha um público total de 201 mil, né, rapaziada? 565 pessoas nos jogos, a média de 28.795 torcedores por partida no Morumbi. Lembrando que em 2 jogos São Paulo levou a partida no Mané Garrincha, e nesses 2 jogos somados juntos, né, não bateu nem 20 mil torcedores, o que afeta muito na média do público aí no ano, né? Quanto à reina de bilheteria, até o momento, antes da partida contra o Sport, São Paulo somava 10.820.087 reais e 0 centavos, né, com média de 1.545.726 reais e 71 centavos por jogo. A terceira melhor média de público aí pertence ao São Paulo, tá? Ficando atrás apenas de Corinthians, com média de 44.098 torcedores por partida, e Cruzeiro com média de 30.797 por partida, mais à frente de Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Sábado, mais uma vez a torcida do São Paulo fez bonito no Morumbi. Foram 37.856 pessoas para uma renda de 2.144.747 reais, tá? Agora o público total no ano é de 239.421.000 pessoas e renda total de 12.964.834 reais, tá? Em 8 jogos disputados como mandante. Lembrando que sábado o setor norte, né, arquibancada amarela, estava fechada por conta do show aí do Stray Kids, que vai acontecer nos dias 5 e 6 de abril, e aí tem toda a questão de montagem de palco, é uma estrutura muito grande, o setor norte teve que ficar fechado, beleza? E o São Paulo anunciou hoje pela manhã a renovação de contrato do goleiro Rafael, ele que é titular absoluto na meta São Paulina, vai ficar por mais tempo aqui, o que eu já havia adiantado pra vocês aí, né, que era o desejo do goleiro, inclusive ele quer até se aposentar no São Paulo, ele já chegou a falar sobre isso em algumas entrevistas, né? Rafael tinha contrato com o Tricolor até o final desse ano apenas, agora Rafael assina com o São Paulo até o final de 2027. Ele que chegou aqui no Morumbi em 2023, né, assumindo a titularidade logo de cara, foi campeão da Copa do Brasil, teve participações importantes nessa grande campanha, nessa grande trajetória, né? No ano passado também foi campeão da Supercopa Rei contra o Palmeiras, lá em Belo Horizonte, no Mineirão, pegando pênalti, jogando demais, inclusive foi decisivo mais uma vez aí, né? Não é um goleiro excepcional, mas é o melhor goleiro pós-Rogério Ceni que o São Paulo já
já teve. Ao todo, o Rafael soma 130 jogos pelo São Paulo até aqui, e inclusive tem um detalhe nesse contrato novo do Rafael, tá? O contrato é até o final de 2027, mas com possibilidade de renovação por mais uma temporada, isso em caso de cumprimento de metas estabelecidas no contrato, tá? Para você, o São Paulo acerta em renovar o contrato de Rafael? Comente aqui abaixo a sua opinião. E o Zubeldia segue pressionado no São Paulo, e a pressão aí aumentou ainda mais nesse último sábado, né? O empate frustrante contra o Sport deixou a torcida tricolor revoltada, né? Até porque o time foi muito mal, apático, perdendo pênalti no começo do jogo, né? Calério, te falar, Calério. Depois disso, teve mais de 90 minutos aí para tentar uma vitória, não conseguiu, displicente, desorganizado, lento, né? Um time horroroso, 3 zagueiros, 3 volantes para jogar contra o Sport em casa, é um absurdo. Parece que o Zubeldia não entende o que é São Paulo Futebol Clube, né? Até mesmo a organizada já pede a demissão de Zubeldia. Olha só o que o Baby postou em suas redes sociais, abre aspas: chega de covardia, Zubeldia tem que sair neste momento, ele está sendo fritado pela diretoria, me cobrem. Vem Dorival, e se não der certo Dorival, volta Rogério Ceni. Os vilões são sempre os mesmos, só muda as cartas, fecha aspas. E a diretoria fica aí de boa, né? Como se não tivesse culpa nenhuma nos vexames do São Paulo. Rapaziada, parece que a demissão de Zubeldia está realmente muito perto. Apesar da pressão na torcida, a diretoria, por enquanto, mantém o técnico, né? Já que temos a estreia da Libertadores, então eles estão mantendo aí. Mas se perder pro Tajeres... Inclusive, rapaziada, o Carpini tá vivendo uma situação bem parecida com a do Zubeldia. Perdeu pro Tajeres, né? E aí, pouco tempo depois foi demitido, né? Depois ele perdeu pro Flamengo, aí caiu, né? Vamos ver se o Zubeldia vai passar pela mesma situação, o que já é muito comum no São Paulo, né? O modus operandi dessa diretoria é sempre os mesmos, né? Ao menos até quarta o Zubeldia fica. O André Hernan inclusive postou uma informação importante no seu Twitter e disse o seguinte, abre aspas: nada muda, não é o primeiro resultado ruim que vai fazer a direção do São Paulo pensar em alguma mudança agora. O Zubeldia fez toda a intertemporada e é com ele que o time vai estrear na Liberta. Trabalho segue, fecha aspas. A pergunta é, primeiro resultado ruim? Os caras estão vivendo em Nárnia, né? Porque o São Paulo não joga bem desde o ano passado, gente. Pelo amor... E tá sobrevivendo aí de um jogo mais ou menos contra o Corinthians no Paulistão. Porque de resto, o São Paulo não apresentou nada de bom. Nada. O Zubeldia segue naquela frase, né? Balança, mas não cai. Não cai por enquanto, né? Porque do jeito que tá indo aí, o time jogando a demissão é questão de tempo. Acho bem difícil o Zubeldia conseguir reverter esse cenário e fazer o time jogar bola. Acho difícil, tá? Segundo Alexander Vieira, Muricy Ramalho entende que já acabou. Ele é o principal aí entusiasta na diretoria São Paulina que acha que não dá mais pro Zubeldia. O coordenador técnico do São Paulo, né, por enquanto, não faz pressão e continua dando auxílio ao treinador. Contudo, se dependesse apenas dele, Muricy Ramalho, Zubeldia já teria sido demitido. Em caso de uma demissão, São Paulo teria que pagar mais ou menos 3 milhões de reais aí de multa rescisória, né? Belmonte já havia dito aí em algumas entrevistas que eles costumam fazer um contrato e colocar na multa rescisória o valor aí agregado de 3 salários do treinador, né? Então daria mais ou menos 3 milhões de reais. Você é a favor da demissão do Zubeldia? Comente aqui abaixo a sua opinião. O Zubeldia inclusive foi questionado na entrevista coletiva sobre Dorival Júnior, até porque muitos torcedores do São Paulo pedem a volta de Dorival, né? E questionado sobre essa situação, aí o Zubeldia disse o seguinte, abre aspas: estamos falando de um técnico que saiu da seleção brasileira e é querido aqui. É normal as emoções que podem aparecer por parte do torcedor. É fazer o melhor possível. Trabalhar essa situação não é fácil ou difícil. Estou trabalhando para o São Paulo. O sentimento do torcedor por Dorival é normal. Ganhar a Copa do Brasil. É lógico que se fale dele, fecha aspas. Pelo São Paulo, Dorival Júnior tem os seguintes números, ó: 54 jogos, 25 vitórias, 13 empates, 16 derrotas, 54,3% de aproveitamento, 64 gols marcados, 46 gols sofridos, posse de bola de 59,8%, 26 jogos sem sofrer gols, 48%, e um título da Copa do Brasil. Essa é a soma da segunda passagem do Dorival, tá, rapaziada? São bons os números, só que o Brasileirão
foi uma piada, né, rapaziada? Vencemos apenas um jogo fora de casa, ainda foi o último jogo fora de casa, mas a Copa do Brasil veio e aí meio que encobriu os resultados ruins no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que se o Dorival Júnior tivesse ficado no São Paulo, ele não iria extrair tanto desse time não, ou do time do ano passado. Eu acho que não, tá? Mas ele segue sendo o principal nome para substituir Zubeldia. Sim, Dorival é o principal nome hoje. O técnico está livre no mercado após ser demitido da seleção brasileira, por onde também fez uma passagem ali bem ruim, né? Só que o Dorival Júnior também entrou na mira do Fluminense, o Fluminense que demitiu o Mano Menezes já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas teve uma tretinha do Mano com o Thiago Silva, então teve todo um enredo ali bem complicado. O São Paulo ainda tem técnico e não vai demiti-lo, pelo menos por enquanto. Além de Dorival Júnior, Fernando Diniz, Crespo surgem como opções para substituir o Zubeldia. Sempre os mesmos, né, nação? No jogo de sábado, tivemos uma presença ilustre no estádio do Morumbi. Antônio Oliveira foi flagrado no Morumbi assistindo o jogo do Tricolor. Será que ele gostou? O português está livre no mercado, dando sopa aí, viu? Seu último clube foi o Corinthians. Começou bem lá, agradando, mas depois não conseguiu manter a mesma pegada. Antes do São Paulo contratar o Thiago Carpini no ano passado, o nome de Antônio Oliveira era o principal nome. Ficou muito próximo de fechar com o São Paulo. Inclusive, o Chico Garcia no jogo aberto tinha falado que o Antônio Oliveira seria o técnico do São Paulo, mas mudou de uma hora para outra e acabou que o Carpini veio, mas o Antônio Oliveira era muito bem quisto, viu? Enfim, agora Zubeldia balança no cargo. Antônio está livre no mercado. Você aceitaria Antônio Oliveira no São Paulo? Técnico português, né? Todo mundo gosta de Portuga? Comente aqui abaixo a sua opinião. Tem mais nomes livres no mercado aí, como Fernando Diniz, Renato Gaúcho, Tite, Crespo, Dorival e por aí vai, né, rapaziada? Quem que você aceitaria no nosso tricolor? Comente aqui abaixo. A reforma do estádio do Morumbi parece mesmo ter subido no telhado, nação. Eu já havia falado aqui pra vocês que a diretoria não estava tratando o assunto como prioridade, mas que ainda não estava descartada a grande reforma do Morumbi, que é o grande sonho da torcida do São Paulo e também nessa gestão, por que não? No entanto, hoje parece que a chance de um acerto entre São Paulo e W Torre parece estar próxima de zero. A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola, ok? Ano passado foram realizadas algumas reuniões entre as partes, foram 6 reuniões, salvo engano, e nenhuma delas teve um avanço significativo, a informação do Nicola, repito. E segundo o Nicola, existe uma história aí de um grande impasse nessa situação. O Nicola afirma que a W Torre está querendo ser gestora do estádio, como faz com o Allianz Parque lá no Palmeiras. E isso é algo que o São Paulo deixou bem claro desde o início que não irá aceitar. O São Paulo veta também a ideia de ter gramado sintético no Morumbi. Ainda tem também a questão das cadeiras cativas e quantas cadeiras serão cedidas à construtora, algo que ainda não foi resolvido. A ideia era ter a reforma do Morumbi até 2030, pelo andar da carruagem, o negócio deve ser frustrado mais uma vez, esse sonho aí da diretoria tricolor, né, nação? Ao menos o negócio lá do córrego, lá que passa por debaixo do estádio, está caminhando bem. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer aí. Não descarta-se por completa a reforma do Morumbi, mas o negócio tá bem complicado, viu, nação? Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Clica aqui e assista detalhes aí sobre a possível demissão de Zubeldia em breve. Tamo junto, forte abraço, fui!